Olá pessoal, tudo bem? Garotada da eletiva de mitologia, tudo bem? Então, como vocês estão vendo aí na telinha de vocês, nós vamos ver sobre os deuses nórdicos, né? Os deuses da mitologia nórdica. Nas aulas passadas nós falamos sobre a mitologia nórdica, a origem do mundo segundo essa mitologia. E hoje nós vamos focar nesses deuses, alguns dos deuses, né? Porque são muitos, vocês sabem, algumas das histórias desses deuses, porque também um deus pode ter várias histórias, né? E essas histórias também, como eu já disse para vocês, elas podem mudar, né? Bastante conforme a contação de história, né? Então aqui eu vou deixar para vocês um panorama de alguns deuses e se vocês gostarem, pesquisem, se aprofundem, assistam, leiam sobre esses deuses, ok? Então vamos lá. Nós sabemos então que a mitologia nórdica, né, assim como todos os tipos de mitologia, é um conjunto de mitos utilizados para explicar os fenômenos naturais e a vida cotidiana. Isso aí nós vimos desde a primeira aula, né, da mitologia. Essa mitologia contribuiu, né, a mitologia nórdica, para a construção da cultura dos antigos povos da região nórdica e é representada nos dias atuais nos mais diversos formatos, desde livros até filmes e jogos. A mitologia nórdica foi transmitida oralmente durante a Era Viking, que também é muito apreciada, né? Características. A mitologia nórdica é caracterizada por possuir seres sobrenaturais, tais como deuses, heróis, lobos, serpentes, gigantes, anões e feiticeiros. Além disso, os mitos buscam explicar a gênese da vida humana, né, da vida, não só humana, da vida e da humanidade, os fenômenos da natureza e a vida cotidiana, além da vida após a morte, certo? Nas aulas passadas, né, nós vimos de onde provém, né, essa mitologia nórdica, de quais regiões, os países e tudo. E agora nós vamos ver sobre esses deuses. Então aqui eu fiz nessa aulinha aqui para vocês, nessa videoaula, eu peguei alguns deuses, dos principais deuses, e fiz um resuminho da história de cada um. Como eu disse, você pode ver em versões um pouco diferentes ou até outras histórias que você possa achar até mais interessante. Tá? Mas aqui eu coloquei as mais conhecidas, porque cada um tem um gosto, né? Então, a mitologia nórdica é constituída por diversos deuses, tais como temos o Balder, que é o deus da justiça, temos a Freya, a deusa do amor, da beleza e da sensualidade, temos o Freyr, que é deus da fertilidade, a Hela, viu gente? Mas também alguns é escrito Hel, tá? Deusa da morte, Loki, né? Muito conhecido, descendente dos gigantes e pai das mentiras, o Nior, é assim, eu acho que fala, Deus protetor dos navegadores, Odin também, né? O Master, Deus Master aí, Deus da guerra, da sabedoria, da poesia, pai dos deuses. Temos o Thor, né? Todo mundo conhece por causa do cinema, Deus do trovão, Tyr, acho que pronuncia assim, Tyr, Deus da guerra, e Vidar, Deus da vingança. Meninos, eu posso, né, pronunciar essas palavras aqui, esses nomes, de uma forma diferente do que você já ouviu. Tá? Assim, alguns eu pesquisei, eu não conheço muito da fonética, né? A maioria do que eu sei é lido, né? Eu leio sobre isso, então... E quando eu vou ver vídeos, muitos pronunciam de uma forma, outros de outro, no mesmo nome, então eu vou falar pra vocês qual que é o certo e qual é o errado, tá? Então vamos lá para o primeiro deus, né? Que nós vamos ver nessa aula. O Balder, né? Nomeado como Deus da Justiça. Olha só, esse deus aqui todo tatuado, todo chique, né? Então, existem muitas versões dentro da mitologia nórdica sobre os parentescos de Balder. A versão mais disseminada, no entanto, é a de que Balder é filho de Odin e de Frigga, que também são os pais de Thor e Loki. A esposa dele é Nana, uma deusa benevolente e da união entre os dois nasceu Forset, uma divindade da justiça. Em Asgard, de acordo com a mitologia nórdica, Balder é conhecido como deus da sabedoria e da justiça, sendo essas duas atribuições muito relacionadas. Além disso, ele é muito referenciado por sua beleza física, que seria admirada por outros deuses e por outras deusas. A história mais contada sobre Balder é a de sua morte. Segundo a mitologia nórdica, Loki sentia inveja dos grandes feitos de Balder. Por conta disso, o rival de Balder pediu que Hoder
irmão cego do deus, atirasse durante uma festa. Como ele era cego, acabou atingindo Balder. Depois de ser morto, Balder ficou preso no submundo. Frigga, sua mãe, pediu que Hela, o libertasse. Para isso, todos os seres vivos, para a libertação dele, para que ele voltasse à vida, todos os seres vivos deveriam derramar uma lágrima por ele. Mas, como era de esperar, Loki não chorou por Balder. Então, impediu a realização desse resgate, da volta dele à vida. Aqui tem versões que contam que porque atirar era alguns descrevem como ritual, descrevem como uma festa que atiravam toda sorte de coisas que estivessem ali para o deus, para ele. Pode ser que seja um tipo de brincadeira, não sei, eles eram fortes e tal, E aí acabou que Loki fez isso com ele, essa maldade, e pediu pro irmão dele fazer, e acabou que realmente acertou e o matou, certo? Temos aí a Freya, deusa do amor e da beleza e da sensualidade. Olha que linda só. Vamos ver a história de Freya. Freya significa senhora, por isso associa-se a ela com todas as mulheres e principalmente com a independência feminina, representando um símbolo de força e liderança. Freya, ou Freya, escrito com Y ou com I, é uma das deusas nórdicas mais cultuadas. Por isso ela é tão conhecida. Esse seu encanto, que atrai diversas pessoas, deve ser ao fato de que ela é símbolo da mulher guerreira, que é capaz de ir à luta e alcançar seus objetivos, independente da força e auxílio masculino para tal. Freya possui diversas características e qualidades únicas. É representante da força, sabedoria e beleza feminina. Ela é conhecida como a deusa do sexo por conta de sua sensualidade e fertilidade, atributo parecido com a deusa grega, Afrodite, Porém, Freya possui um temperamento muito mais forte e de guerra. Considerada também a dona da música, flores, magia, adivinhação, luxúria, bruxaria, riqueza e principalmente das guerras, pois ela é a líder das valquírias, responsáveis por recolher os corpos dos bravos guerreiros nos campos de batalha. Sendo assim, ela possui o dom de conduzir a alma dos mortos em combate. Valquírias são criaturas mágicas, são criaturas da mitologia nórdica. Os poderes, objetos e animais sagrados de Freya. Considerada deusa de grande beleza e sensualidade, apesar dos diversos relacionamentos que possui em sua vida e de suas conquistas, não há quem resistir aos encantos de Freya. Seu grande amor é Odur, deus do verão. E por não ficar em Asgard, o deus faz com que ela se sinta sozinha e abandonada. Essa sensação tão única na vida desta poderosa deusa faz com que ela chore, algo que ninguém mais consegue despertar, e essas lágrimas, por serem singelas e raras, transformam-se em âmbar no fundo do mar e em ouro na terra, dando à deusa também o título de portadora da riqueza. Detentora de magia natural, ela é responsável por instruir todos os outros deuses nessa área com sua sabedoria. A deusa possui a habilidade de controlar diversos animais e também de se transformar em qualquer um deles, sendo já representada na forma de aves e de uma cabra branca que voa pelos céus ao anoitecer. Muito legal, não é? Frey, tá? Deus da fertilidade também. Frey, essas formas que são escritas aí, que eu não sei pronunciar cada uma delas. É um deus nórdico de um clã chamado Vannes. Nos achados arqueológicos, na maioria das vezes, aparece representado como belo e com o falo à mostra. É o deus da prosperidade, das boas colheitas e da agricultura, dos casamentos e da fertilidade, da alegria e da paz. É filho de Nior, deus da fertilidade, e irmão gêmeo da deusa Freya, que acabamos de falar. Sua esposa é a gigante Gerda. Frey mostra um javali de ouro chamado Gullinburst, não sei falar esse nome, Gullinburst, não sei. Um javali gigante com pelos que brilham à noite e que habita Midgard. Foi construído pelos anões Brokey e Eitri. A organização, disciplina e força de Gullinburst, que é o javali dele, são invejadas por todas contra quem batalha. Também conduz uma carruagem como se fosse puxada por cavalos. Aqui eu nomeei, falei que ele pertence ao clã chamado Vannes ou Vannius, é assim como fala, Então, é porque lá os deuses são divididos em duas formas. Tem esse clã, chamado Vannes, vamos nomear assim,
Esse clã dos Vanir, pessoal, Vanir, é o nome que é geralmente atribuído a um dos dois clãs, né, de deus da mitologia nórdica, sendo que o outro é conhecido como Aesir ou Asis. Ao contrário daqueles, os deuses, né, os Vanir aqui, eles favorecem a fertilidade, assim como o comércio, paz e o prazer. São os deuses que nós estamos vendo agora, né? Todos fazem parte desse clã. E já os Aesir aí, Asis, né? Que é o outro clã, diferente do Vanes, são do panteão que formam os principais deuses, tá? Da mitologia nórdica. Incluem muitas das figuras como Odin, Frigga, Thor, o Balder, o Balder também e o Tyr, né, que nós vamos ver agora, certo? Então, dividido esses clãs, e o Vanes é um desses, né, que pertencem a comércio, paz, a fertilidade, deuses que representam tudo isso, e o Frey, né, e Freya são um deles, né, desse clã chamado Vanes. Seguindo, apesar de ser um deus pacífico, Frey está destinado a lutar contra Surtur na batalha de Ragnarok, tá? Ou Ragnarok, que você já ouviu assim. Nessa luta não poderá utilizar a sua espada mágica, pois deu a seu escudeiro Skirnir em uma missão de conseguir o seu casamento com Gerda, ou Gerda. Todo mundo conhece ou já ouviu, né, ao menos falar do Ragnarok, vamos dizer assim. Tem filmes sobre isso, né, sobre essa batalha. E a batalha final, então ela é muito, quando fala de mitologia nórdica, todo mundo associa e lembra dessa batalha. Frey é governante de um mundo chamado Alfheim, né? Reino dos elfos da luz, que são os responsáveis pelo crescimento da vegetação. O seu cavalo salta qualquer obstáculo e a sua espada mágica move-se sozinha nos ares, desferindo golpes mortais, mesmo se for perdida em combate. Boa arma, meninos. Temos aí a Hel, ou Hela, a deusa da morte. Olha só a aparência dela, pessoal. Tão linda, né? Mas de uma certa forma o seu rosto aqui representa um crânio, né? Um cadáver. Hel, também conhecida como Hel, né? É a deusa do reino dos mortos. É filha de Loki, deus da trapaça e da travessura, com a gigante Angurboda, deusa do medo. Os seus irmãos são a serpente, esse nome que vocês estão vendo, gente, Jormungand, e o lobo Fenrir. Fenrir tá mais fácil. Eu tinha anotado o nome da maioria, o papelzinho sumia aqui, gente, praticamente, como se pronuncia. Acredita-se que metade do corpo de Hel era uma mulher linda e a outra parte teria um corpo terrível em decomposição. Era como se metade dela estivesse viva e a outra morta. Essa fisionomia lhe tornava única e reconhecida por onde passava. A deusa Hel foi banida por Odin, o pai de todos, para o mundo inferior, que recebeu o nome de Helheim, localizado nas profundezas de Niflheim, o mundo do frio e da névoa. Ela recebeu o poder de dominar 9 mundos, onde distribui todos aqueles que eram enviados a ela, os mortos por doença ou velhice. De acordo com a lenda, ninguém podia derrotar Hel em seu mundo. Por isso que nenhum deus ousava enfrentá-la, nem mesmo Thor e Odin. Acredita-se que, ao contrário de Hades na mitologia grega, Hel jamais saiu de seu reino. O reino de Hel era guardado por Garm, um gigantesco cão de gelo com 4 olhos e o peito encharcado com sangue. Ele ficava sempre acorrentado na entrada do reino, vigiando todos os que passavam por ali. O palácio de Hel chama-se Elvidner. A fome é a sua mesa, a inanição é a sua faca, o atraso e a vagareza são os seus criados. A sua porta é o precipício, a preocupação é a sua cama, e o sofrimento dava forma para as paredes dos seus aposentos. O reino de Helheim fica às margens do rio Nastronol, por onde vêm os mortos. Apesar de ser uma deusa neutra, pois não tomava partido das coisas, era apenas justa. Hel foi demonizada ao longo dos séculos pela cultura judaico-cristã. Foi transformada em um ser maligno e horrendo que fica à espreita esperando o momento de devorar sua alma. Só eram enviados a Hel aqueles que morreram sem glória, ou seja,
que morreu por meio de doença ou velhice. Os que morriam em batalhas não se tornavam parte do submundo de Hel. Helheim também servia como abrigo e ponto de encontro para as almas que iam reencarnar. Hel guiava as almas que não escolheram o caminho da guerra e da violência por meio do ciclo da reencarnação. Ela também cuidava das crianças e mulheres que morriam no parto. Ela também faz parte de uma forte tradição nórdica. Na cultura nórdica, eles colocavam os pés dos falecidos sapatos pesados e fortes, chamados de sapatos de Hel. Isso era para que seus pés não sofressem com as longas travessias e também para que não voltassem ao mundo dos vivos. Nem boa, nem má, nem justa. Assim ela é classificada, gente. Né? Nem boa, nem má, justa. Olha o poder da vírgula, né, pessoa? Diferentemente dos deuses do mundo inferior de outras mitologias, Hel não era boa nem má, simplesmente justa. Quando os espíritos dos bondosos eram trazidos ao seu reino, ela cuidava deles, dava conforto. Mas aos que ela julgava como maus, sem piedade alguma, os jogava nas profundezas do rio Niflheim. Isso aí. Muito interessante, não é? Muito legal. Eu gostei muito da história dela. Foi uma das histórias que eu mais gostei. Deusa da Morte. Vou parar esse videozinho aqui para não ficar muito comprido. E no próximo vídeo nós voltamos com o deus Loki. Ok?